Bom dia, amigos ouvintes. Estamos, graças a Deus, iniciando a live de hoje e no mesmo intuito de alertarmos mais acerca das coisas que têm acontecido, né? E que nem sempre nós podemos ficar só lendo a Bíblia, porque além de olhar na Bíblia, sempre temos que fazer uma análise, olhando o acontecimento que está ao nosso redor. Porque a Bíblia é uma bússola que vai dando a dica dos rumos, mas temos que seguir os acontecimentos. Porque Jesus, ele, em suas pregações, ele não só ensinou como tinha que ser, mas avisou o que ia acontecer. Vindo mais tarde, através de João, né, na ilha de Pátimo, e ali começou as profecias do final do mundo. No Apocalipse tem tudo. Partes já aconteceram e tem tudo que está acontecendo agora, nesse exato momento, não só no Brasil, mas no mundo, né? Por que ele deixou esses avisos? É porque aquele que é avisado e toma decisão, ele pode se sair melhor. Mas um desavisado, ou que não leva a sério os avisos, pode cair no precipício. Provérbios afirma isso, né? E vemos aí, tudo, eu sempre disse que a besta, que diz em Apocalipse, ela não viria assim como parece estar escrito ali. E está escrito. Mas por revelações, o nome do livro já diz tudo, Apocalipse, traduzido, é Revelações, livro das Revelações. Então a gente tem que fazer a base com o que pode acontecer dentro da trajetória do mundo e que dê encaixe as coisas que a gente leu. Então, por isso, precisa algo, às vezes parece que foi mudado o teor do texto, mas não é. É porque através dessas explicações, por revelações, é que acaba de completar. Que a maioria do povo está esperando que a besta vai colocar um chip, vai fazer tal coisa, porque será colocado o carimbo na mão direita, na sua testa, como diz o Apocalipse, né? E como, vindo os chips agora, em vários sentidos, que já estão sendo implantados em animais e tudo, a maioria dos conhecedores bíblicos, estudiosos, eles acham que vai ser através de um chip. O quanto esse chip não tem nada a ver com o que diz comprar ou vender. Tem, mas no termo de negócios e evoluções da tecnologia, facilitando o movimento pela quantidade de pessoas. E segurança, porque aí para você abrir o seu carro, vai ser com impressão digital. Não tendo uma outra igual à sua no mundo inteiro, ninguém vai ter acesso ao interior do seu veículo. A sua conta no banco, sendo agida, e que até já começou em algum ponto, já está sendo assim, né? Com impressão digital, ladrões não vão conseguir, através de assinaturas, através de pegar o seu nome, seu CPF e tal, conseguir
acabar com sua conta, porque lá só aceita a sua digital. Então, assim é os chips que estão sendo construídos. Você tem que jogar para os dois lados. Cuidado para não cair nas aparências, porque pode ter alguma coisa com essa aparência. E cuidado para não deixar passar de você a revelação e das coisas que poderia servir para te salvar em seguida. Então, note-se bem que a besta já está operando. E faz muito tempo. Porque a maioria do povo está esperando que ela chegue de uma forma e ela já chegou de outra. Uma greve total, por exemplo, em qualquer país, vai atingir todos os mercados, locais de compra. Tais quais pessoas estiverem ali e que estiverem debaixo de domínios de homens, líderes do povo, governos, ele com o dinheiro no bolso e não vai comprar. E também não vai vender. Porque os mercados vão impor leis recebidas dos seus líderes que lideram o seu país e vai ter algo que você não vai ter acesso. Por isso que essas coisas não vão atingir todo mundo. Jesus diz na sua profecia, quando ver essa assolação, da desolação, que diz os profetas, e está no livro de Daniel, ele refere a Jesus, fugir para o deserto. Vamos ver se tem encaixe? Fugir para o deserto vira o quê? O deserto não produz nada. O deserto não tem água. Só os oásis em algum lugar. Sol escaldante. O que ia acontecer? Tempestade de areia. De vez em quando. Quem sobreviveria? Então, Jesus não está mandando que as pessoas corram para lá, né? Para esse deserto, que todo mundo pensa que deserto é um mundo coberto de areia. Também, mas em sua forma. Deserto significa desertar. Desertar, fazendo o segmento, é tornar afastado de certos tipos de acontecimentos. Porque você se tornando um desertor, veja bem, veja o que é um desertor. É uma pessoa que saiu da ética, mesmo não estando sumido, desaparecido, ou também desaparecido. Mas mostra ele fora dessa escala de um visual livre e entendimento humano. Ou seja, saber detalhar das coisas acerca dele, e ele não está interrompido de procurar melhora para a sua própria vida. Mas o outro, ele estando nesse deserto, referindo Jesus, está sem o alcance dos conhecimentos acerca do tal. Certo? Então, por isso, a besta não vai conseguir marcar todos. Porque aqueles que estão obedecendo a profecia, é claro que ele está obedecendo a Jesus, a Deus. E se eles estiveram de olho nas profecias, Deus é o seu cuidador. Vai abrir para ele uma solução, uma maneira de escape. Ele não precisa temer. Se o Senhor está comigo, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Palavras bíblicas que dá certeza. Porque Deus não muda, não mente
e não dá falsas esperanças. E a Bíblia está dizendo, se Deus está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Ou seja, os homens, né? Ninguém consegue, porque Deus dá a dica para ele antes do mal acontecer. O que a besta em si, que a besta eu já disse em várias lives, que não é um homem chamado besta. Besta é um poder político misturado com o poder que, de certa forma, é chamado cristianismo, que vão formando isso. Um não aceita a versão do outro, não aceitava, pelo menos. Hoje estão fazendo parceria. Hoje estão se formando um só, certo? E então, eles entram em acordo. São esses os mais condenados com castigo desse poder, são os que conhecem. E fez aliados do outro lado, que ele sabe que ele não quer nada com o bem. E o bem com o mal não tem condições de dar boa coisa juntos. Vai haver divergência. Quem pratica o bem não quer nem saber de andar junto com quem pratica o mal. Porque a Bíblia diz, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se ele é realmente praticador do bem, ele vai fugir das aparências do mal. Até das aparências. Como? É porque ele sabe que alguém vai dizer, olha, essa pessoa tem dito sempre que ele é fiel, ele faz o bem, mas olha com quem que ele está andando. Por isso a mesma Bíblia diz, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Não precisa nem você estar fazendo a mesma coisa naquele exato momento que aquele errado está fazendo. Mas as pessoas vão ver você junto com a tal pessoa e vão te taxar igualzinho a ele. Ele vai fazer uma falsa criatividade que você não é. Às vezes, por momentos, está andando junto. Mas a Bíblia está aconselhando para livrar, fugir das aparências do mal. É por causa disso. Porque você não tem as intenções. Mas estando junto, o que a polícia, o que a justiça faz? Eles estão à procura de um errado. Encontram com ele uma pessoa que não tem a mínima intenção de ser igual a ele. A cadeia para os dois. Até que o outro prove o contrário. Mas está preso, pronto, vai junto. E ainda interrompido de dizer alguma coisa. Ah, eu não sou, tal. É assim, é claro que você é. Você está com quem você está andando, rapaz. É assim, não é assim que acha? Então, e eles têm culpa? Nesse sentido, não. Em outros, sim, mas nesse, não. Porque eu estando junto com o elemento procurado, andando junto, conversando, às vezes até sorrindo um para o outro, ué, só tem esse jeito de começar uma investigação sobre mim pela conduta. Quem está me conduzindo a algum lugar? Ou eu caminhando com ele? Certo? Por que não quiseram Jesus? Porque Jesus, sendo do bem, as suas palavras eram totalmente diferentes. Não tinha nada que agradava aos outros que andavam no mundo do erro. Aí, como do lado de Jesus estava uma minoria, a maioria era do mal, não é fácil. Vamos dar cabo da vida dele e assim nos livramos dele. Está vendo aí? O mal em si, uma pessoa má, ela pode até se regenerar com certa dificuldade.
para ela mesma se mudar, ou, que eu já disse, não conseguimos nos mudar. Nós mudamos os rumos da nossa vida. Ou às vezes com muitos conselhos, né? Ou quebrada de cara, né? Ele pode até regenerar. Mas o mal, ele é uma energia que só pela palavra não dá para saber. O mal, quem é mal? Não estou falando só do mal. Então não dá para ser visto assim como o vento, como não dá para ver o bem, dá para ver as suas ações maldosas ou diferentes, bondosas. Não é isso? Então, por isso, eu sempre falo para olhar com o que andamos, não passar a nossa vida, nada, negócios, de dentro da nossa casa, para ninguém, porque não precisa, a não ser que você o autorize, que alguém cuide, por devidas confianças que você tem nessa pessoa. Certo? Mas, e lá vai apertando. Você vê o que está virando o mundo. Meu amigo, é o fim. É o tempo do fim. Certo? Alguém vai dizer que nada, isso aí vem acontecendo desde o passado. Vem, sim. Só que vem crescendo nas suas maneiras. E alguém diz, eu já vi gente dizendo assim, eles falam que Jesus está próximo, que não sei o quê. Minha avó falava, meu avô, meu bisavô falava, e até hoje aí. É porque não é do jeito que nós pensamos, é do jeito que Deus programou. E eu digo sempre, para que fique fácil da pessoa entender. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, para frente e para trás. Porque glória não tem explicação, não tem contagem. Uma glória que não é temporária, como às vezes conseguimos aqui. A de Deus, ela não tem contagem. Não tem números. Porque senão diria, daqui 30 dias vai ter uma mudança na glória. Glória, é outro nome fixo, né? No livro de Provérbios, no capítulo 18, e a começar do verso 19, vejamos aqui. O irmão ofendido resiste mais que as suas contendas são ferrolhos de um castelo. A pessoa, ele sendo ofendido, ele vai procurar a não ser mais ofendido. Porque ninguém gosta disso, né? Uma ofensa, né? Então, mas mostra ele mais resistente do que o próprio que o ataca. Porque ele tem até um ditado aí no mundo que diz assim, quem bate esquece. Agora quem apanha lembra. Vai lembrar sempre. Então ele vai procurar melhores pessoas, melhores caráteres, para se adaptar com ele. Ele não vai mais cair para ser ofendido outra vez. Tem pessoas que até juram, é a última vez na minha vida que eu aceito isso. Se acontecer de novo, a coisa não vai ficar bom. Eu não me respondo por mim. Não é assim que eles dizem aí? Então, esse sofredor, ele sendo justo, ele vai ficar mais preparado ainda, certo? Que é diferente dos outros, de alguns outros, né? Do fruto da boca, o coração se farta do que produzem os lábios e satisfaz. Cada um sabe o jeito que quer viver. Por isso que não deve falar. Jesus disse assim, é melhor ouvir. Ah, mas eu vou ficar mudo? Não, fala o necessário. E ouve mais. Porque para ouvir, você pode ouvir tudo que não presta. Pode, ouvir pode. E ouvir tudo que é bom. Ótimo. Porque você ouvindo, mas não praticando o que é mal, que é ruim,
não valeu nada, não te afetou em nada, porque não tem como deixar de ouvir certas coisas aqui. Tem hora que somos obrigados a ouvir enxurradas de palhaçadas e, né? Mas aí também não é porque ouvimos que temos que fazer, não é isso? Então, porque daquilo que falar, se for interpretado diferente, ou se você estiver pondo fragilidade em você mesmo para que o seu inimigo te pegue, te alcance, você perdeu. Mas se você não falou nada, regulou as suas palavras, fica difícil. Pode até te alcançar por estratégia, mas é mais difícil, né? O verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comem do seu fruto. Tem jeito de você utilizar bem a língua, falando mal. Mas como faz o mal, e olha, não tem nem como se livrar, né? Ele usou a língua para criatividade do mal. O outro já usa para, conforme, alcançar o bem. E ambas as duas situações trarão frutos digno de cada, digamos, uma árvore. E aí a pessoa vai ter que comer desses frutos. Agora, esse que gerou pro lado do mal, ele vai comer, né? Sofrimentos, né? Perda do seu próprio direito, sossego, não é isso? Agora, quem fez, utilizando a língua do lado da sabedoria, para o bem, é claro que ele não passou maldade, tal, ainda ele recebe penhora, só que não permanece a maldade sobre ele, porque ele é protegido, mas o que ele plantou ele vai colher, então vai vir para ele o bem que ele usou a língua para falar, né? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Porque a Bíblia diz que a mulher foi dada para a glória do homem. Está em Coríntios, ali escrito por Paulo. Mas, quando ele fala esposa, vem de uma palavra exposta. Quer dizer, já vem de Deus dedicado. Por isso que está falando que ele alcançou a misericórdia de Deus encontrando uma esposa. Essa esposa está exposta a ele. Já está falando aqui que alcançou de Deus. É essa que vai saber andar com ele no caminho. Mas ele andando só para o lado da maldade, mesmo que essa esposa tiver razões para pensar em ser uma boa esposa, ela tem que suportar algo maldoso, que aí ela vai ter que pensar assim como ele, ou vice-versa, né? Então tudo isso aqui são escritos de Salomão, o homem mais inteligente do mundo até hoje, certo? Então, ele está explicando que essas coisas, uma faz parte da outra. O que ele queria dizer com isso? Essa esposa, enviada por Deus para ele, vai ajudar ele a formar um lar, o qual fala a mesma língua, não há brigas, não há contendas, se tem filhos, bons exemplos, e ele vai ter uma vida melhor no futuro. Agora, se vier com contraste, qualquer um para qualquer uma, ou mudando os lados, é claro que a casa dele já vai começar mal. Seus filhos na adolescência não vai fazer nada diferente do que aprendeu com eles. Entendeu? Jesus disse, filho nenhum fará coisa alguma sem primeiro ter visto fazer os pais.
Ah, não, isso aí Jesus mentiu. Vai ter alguém que tem coragem de dizer isso. Mas quando ele disse os pais, é porque os pais, porventura de algum for bons, mas ele disse os pais. Numa casa não tem só um pai, não tem vários pais. Tem limitado. Ele disse os. Quer dizer que falou, ele não vê daqueles seus pais que são bons, mas aprendem com o seu amiguinho que os pais dele são maus. E aí vai contaminando o mundo. O pobre fala com súplica. Ele já chega falando baixo, olha, será que você pode? Tem misericórdia de mim, porque as coisas para mim... Não é assim? Quando a pessoa, ele acha que ficou grande por causa das riquezas, ele chega gritando, pisando por cima. E aí, pessoal? Quero me apresentar, eu sou o doutor fulano. O outro, às vezes até faltando dentes, pobre, roupinha simples. Ele chega humilhado, eu tenho vergonha às vezes até de abrir a boca. Chega rastejando, certo? Mas vamos ver. O pobre fala com súplicas, porque o rico responde com durezas. Às vezes um pobre chega no rico e fala, olha, você podia me ajudar, mas eu pago para você parcelado depois. Ele já levanta a cabeça, não todos, viu? Peço, por favor, saber que eu não estou falando para uma pessoa, estou falando para multidões de pessoas, certo? Então, mas no meio desses ricos aí, aquele fala, não, vá. Um dia eu vi, com os meus olhos, um mendigo, foi passando, tinha um senhor bonitão, bem trajadão, na porta de uma mansão, e ele seguiu em rumo dele da porta. E eu parei, eu ia passando na rua, de pé, parei e fiquei olhando a reação. Ouvi, estava muito perto, quando aquele mendigo disse se ele podia dar um pão para ele. O senhor, sujinho, coitado, ele estava derrubado, magro. O senhor poderia me dar um pão? Eu nem almocei hoje. Ele disse, não, some daqui da minha porta. Eu não gosto que mendigo fica beirando a minha porta e que eu até já estou contribuindo numa instituição só para não ver a cara desse povo. Ele disse, não, mas não, suma, vai embora. Ele saiu. Falou diferente aqui da Bíblia? Falou que ele já chega humilhando o pobre e o rico responde com dureza. Com dureza, você tem noção de que forma? Aconteceu numa cidade que eu morei que virou quase um hábito de ferver água e jogar nos mendigos, quando por acaso deitasse na calçada de rumo à sua casa. Você está vendo aí? Sabe por que eu estou falando essas coisas bíblicas aqui? É referindo o que está acontecendo hoje. Nem todos, certo? Tem alguém sofrendo por causa de alguém. Mas uma grande maioria está comendo o próprio angu que ele fez. Ele não plantou paz, como é que ele quer colher paz? Ele tem que colher baseado no que ele plantou. E terminando aqui no verso 24. O homem que tem muitos amigos, sai perdendo. Você pensava que saía ganhando, né? Talvez. Muitos pensam assim, que quanto mais amigo, melhor. Não, aqui está falando que... E é o sábio Salomão, hein? Aqui está falando o seguinte, que quem tem muitos amigos está na pior.
sai perdendo. Agora vamos ver, eu li até o meio do versículo, agora do verso 24. Vamos ver o que sobrou do versículo, a outra metade? Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Há amigo, não amigos, no plural. Quer dizer que é mais raro. Não, mas não pode ter 2 ou 3 ou 5 ou 10? Sim, claro. Mas a sabedoria do sábio Salomão jogou para unitário. Ele disse uma vez, eu procurei entre 1000 homens que fosse sábio e perfeito. E encontrei um e se gabou ainda, disse que sou eu. Está vendo aí? 1000. Então ele está falando aqui, olha, eu estou dizendo aí que quem tem muitos amigos, eu vou passar para minhas palavras, ele está perdendo com isso, acumulando um exército de amigos e pensando que tudo ali é do mesmo jeito, e ali cada um tem um pensamento diferente. Ele vai encontrar no meio desses muitos amigos alguém que o apunhala pelas costas. Não estou pondo ninguém contra o outro, não. Isso é só um aviso para nós andar prevenido acerca disso. E aí diz, mas no meio de amigos, certo? Há amigo que é mais do que um irmão. Viu aí? Então, prezado ouvinte, eu queria que você deixasse o seu like, compartilhasse, ou até se inscrevesse no canal, para me ajudar a passar essas coisas. Porque eu sinto bem e sinto obrigado por mim mesmo a passar essas coisas, porque são bíblicas, outras são experiências, mas que tem algo que dá para ser aproveitado. E eu gostaria muito de o fim da minha existência, né? Mas que terminasse assim, eu tentando ajudar as pessoas se encontrarem. Meu Deus, eu te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus, pedindo pelos nossos ouvintes, agradecendo os bons trabalhadores do Senhor, os seres espirituais do bem, aos anjos da guarda e os espíritos simpatizantes a nós, que trabalham para o Senhor, e pedir misericórdia sobre aquele que está sofrendo, Senhor. Caso isso for possível, que ao Senhor tudo é possível, mas nem tudo é necessário, porque o Senhor sabe a quem deve dar, e também por causa do plano de salvação. E por isso o sofrimento tem pegado o fim do mundo, porque nem tudo pode ser feito assim para o bom e do mesma forma para o mal. A justiça do Senhor é, como eu tenho dito sempre, nelas não há impunidade. Existe amor mais do que qualquer ser humano, mas também as suas leis regem da maneira correta e necessária. E eu agradeço ao Senhor por tudo que tem chegado à nossa casa, pedindo boas energias sobre os nossos ouvintes e que olhe para aquele que está acamado, aquele que está precisando de algo para a sua sobrevivência, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós o agradecemos acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.